certo? Vamos tratar aqui do histórico disso tudo, falar de conformidade, orientações e que ações contadores e contribuintes podem ter frente às notificações, às orientações da malha fiscal digital. Então, primeiramente, o que é conformidade tributária? Esse é um tema muito em voga, já tem um tempo, e ele trata da questão da melhoria do ambiente de negócios, ele trata da justiça no tratamento com as diversas economias, com o empresário. Então, a conformidade tributária, ela acompanhada de uma fiscalização eficiente, ela permite que todos sejam tratados de forma equânime e nisso não haja injustiça no sentido de determinadas empresas terem favorecimento por conseguirem se desvencilhar de uma fiscalização e conseguirem, com determinada facilidade, sonegar seus impostos, enquanto outras não conseguem. Então, uma fiscalização eficiente, acompanhada da participação da classe contábil, ela é de suma importância para o ambiente de negócios. Então, apurar corretamente os tributos, escriturar os eventos tributários, declarar tempestivamente e recolher os tributos nos prazos é o que a gente traduz na questão da conformidade tributária. Não vou ler isso aí, vamos conversar, certo? A questão da malha fiscal digital, ela é um avanço para a fiscalização, para as mais diversas administrações tributárias, porque, historicamente, nós temos a fiscalização como algo bem pontual e raro, porque as administrações tributárias elas não têm uma força infinita. Nós temos uma limitação de pessoal, uma limitação orçamentária, e a fiscalização ela deve se desenrolar tendo em vista um resultado. Não adianta a gente fazer um esforço despendendo energia humana e orçamento, sabendo que não vai ter resultado. Então, nós temos uma obrigação para com o Estado brasileiro em trazer os recursos necessários e aquela fiscalização normal, aquela fiscalização em que um auditor fiscal se debruça sobre os livros e vai estudar, e às vezes demora 1 ano, demora 2 anos para fazer uma fiscalização, ela é muito útil quando você trata de grandes empresas, você trata de esquemas conhecidos de sonegação. Então, nós precisávamos ter algo mais massivo. Então, aí entram as malhas fiscais digitais. A gente precisava ter uma forma de ter a presença fiscal mais efetiva, não deixando de fora das ações de fiscalização aquelas empresas menores que, pelos parâmetros normais de fiscalização, elas não incidiriam numa fiscalização. Então, ainda falando de conformidade, o que faz alguém recolher seus tributos? Nós temos as sanções formais, todos nós conhecemos, as multas, a questão dos crimes tributários. Então, existem as sanções formais e existem as sanções informais, confiança nas autoridades. Essa não é muito presente na nossa sociedade, uma sociedade muito marcada pela questão da corrupção e pela descrença da sociedade frente aos seus representantes. Todos nós sabemos que é normal para a população brasileira a intenção em não recolher os seus tributos efetivamente, em razão de achar que os desvios são muitos, a corrupção é muito presente. Então, é normal dizer, não quero recolher meus impostos, porque lá na frente nós teremos desvios. Mas isso realmente é um equívoco muito grande, porque, por mais que haja desvios,
vocês conhecem bem a legislação e sabem bem qual é a função do tributo. Se a gente for caminhar por esse lado, nós teríamos um desabastecimento nos cofres públicos, redundando aí numa precarização das políticas públicas, né? Então, essas sanções informais, elas não são muito presentes para a gente tem mais as sanções formais atualmente, né? Essa aí vocês devem conhecer, a pirâmide da OCDE de conformidade, e ela marca bem onde é que a administração pública, a administração tributária, ela deve atuar. A OCDE, ela reconhece que uma grande parcela da população ela tem bem presente as suas obrigações tributárias e deseja atuar corretamente, está em conformidade com a legislação. Então, para essa parcela da população que estaria aqui na base da pirâmide, a função do fisco federal, do fisco em geral, seria facilitar para o contribuinte o adimplemento das suas obrigações, sejam obrigações acessórias, sejam as obrigações principais. Então, a Receita ela busca entregar cada vez mais sistemas mais amigáveis, tentar facilitar ao máximo a atuação, principalmente a atuação de vocês, junto ao contribuinte, para que todos possam atuar de acordo com a lei. Infelizmente, nós temos uma legislação tributária altamente complexa, todos nós sabemos. Não é culpa da Receita Federal, né? Nós temos uma colcha de retalhos que foi sendo montada ao longo do tempo, seja por questões de lobby, seja pelas mais diversas razões. Então, nossa legislação tributária é complexa. Isso aí não dá para negar. Então, a Receita ela tenta minimizar isso através dessas ações de apoio ao contribuinte, através dos sistemas que entrega para ele. Nós temos ainda aqui no meio uma gama de contribuintes que têm comportamentos atípicos e tenta cumprir com suas obrigações, mas nem sempre consegue. Para esta parcela de contribuintes, o caminho é a Receita facilitar a questão da autorregularização. E é aí que a gente entra. A malha fiscal digital, ela é um trabalho massivo, como eu já disse, ela busca atingir milhares de contribuintes por vez, ao invés de um fiscal estar atuando sobre uma, duas empresas, ele está atuando sobre 100, 200, 1.000 empresas. Então, ele faz uma atuação massiva e nisso a gente libera força de trabalho para estar onde a sonegação existe. É mais importante que nós tenhamos fiscais preparados para combater os crimes, para buscar aqueles esquemas de sonegação que ferem realmente o orçamento federal. E nisso nós temos o quê? Nós temos as equipes de malha pessoa jurídica que são compostas por 2, 3 pessoas que fazem esse trabalho de forma massiva. Ao mesmo tempo, nós teremos, então, colegas aí compondo equipes de 40, 50 pessoas, atuando em equipes de fraude, em equipes de combate à sonegação, mais efetivamente. A questão do gerenciamento de risco é, então, essa ação que as administrações tributárias do mundo todo buscam fazer hoje, visando atuar e cirurgicamente onde uma atuação efetiva do fisco é necessária e entregar para a população o máximo possível a questão da autorregularização. Todos sabem bem que na pessoa física isso já é bem presente, né? A gente já tem há um bocado de tempo prazos bem alongados, digamos assim. O contribuinte hoje entrega uma declaração pessoa física, no outro dia ele já pode consultar, no dia seguinte já pode consultar como está a sua declaração,
Se incidiu em algum parâmetro de malha, ele sabe, é transparente para ele sabe, ele tem a oportunidade de corrigir, isso é autorregularização. São prazos bem consideráveis para que o contribuinte esteja de acordo com a norma, evite ser fiscalizado. A gente não quer fiscalizar, a gente quer realmente atuar junto ao contribuinte, junto à classe contábil, no sentido de facilitar, sem necessidade realmente de fiscalizar. A fiscalização ela deve existir, sim, para aqueles casos irremediáveis, né? Aqueles casos realmente de quem sabe que está errado, deseja permanecer errado e não quer mudar. Então, aí é só uma ilustraçãozinha. O que era a Receita Federal anteriormente, né? Essa imagem já é usada por diversos colegas nas apresentações. Eu fui pesquisar. Na verdade, aqui não é a Receita Federal, é só uma ilustração, né? E eu digo a vocês que esse é um escritório de contabilidade, na verdade. De 1934, esqueci o nome da empresa, até anotei no slide, mas é um escritório de contabilidade de uma grande empresa. Mas reflete bem o que era a Receita Federal no passado. Só papéis, os colegas se debruçando sobre livros mesmo, físicos ali, e estudando durante meses para fazer uma fiscalização. Certo? Hoje nós estamos assim, certo? Grandes bancos de dados em sistemas muito avançados, computadores bastante preparados para tratar os dados de forma massiva, certo? E isso realmente não é para meter medo, não é para dizer assim, agora nós estamos com os olhos mais voltados para o contribuinte, mas não é isso. Quando a gente tem a condição de atuar de forma mais massiva, a gente entrega para a sociedade condições de estar em conformidade mais rapidamente. E eu vou chegar lá para vocês entenderem isso. As ações de conformidade, elas têm esses benefícios. Benefícios para os contribuintes, autorregularização sem multas, tempestividade da ação do fisco e segurança jurídica. Benefícios para o ambiente de negócios, como eu já falei, neutralidade da tributação, competitividade. A tributação ela não deve interferir nisso, né? Deve ser neutra, não deve prejudicar o ambiente de negócios e deve garantir a igualdade de tratamento, né? E benefícios para o governo, direcionar recursos para fraudes e crimes tributários e a questão da qualidade dos dados, políticas públicas e tudo mais. Aí são algumas ações que nós tivemos ao longo de 2021, são o que a gente chama de operações da malha fiscal digital. Antigamente, a gente dava o nome malha PJ, mas resolvemos abolir esse nome malha PJ, porque, na verdade, nas malhas fiscais digitais, nós já chegamos a tratar pessoas físicas. Inclusive, já tivemos casos de contadores que acharam que o seu cliente estava sendo vítima de uma fraude, alguma coisa parecida, porque era pessoa física, recebeu uma carta da Receita Federal com alguma coisa que dava sinal de malha fiscal digital, mas achava que isso não se aplicava à pessoa física, mas se aplica. Então, nós temos casos também. Então, aqui, SF sem informação de receita. Foram 58.110 correspondências emitidas. Certo? Simples Nacional, omissão de receita bruta, 25 mil correspondências. Insuficiência de declaração, recolhimento IRPJ-CSLL. Então, todas essas aqui são apenas correspondências. Não são notificações, não são lançamentos, são apenas formas que a Receita encontra de chegar para o contribuinte, para o seu contador e dizer: está errado isso aqui, vamos corrigir antes que seja necessária uma fiscalização, vamos evitar 75% de multa, né?
A gente consegue, fazendo essas malhas fiscais digitais, a tempestividade que eu falei no slide anterior, porque a gente consegue agir muito mais próximo do fato gerador, e quando você vai corrigir, obviamente, as informações que você prestou mais próximo do fato gerador, você vai ter uma incidência de juros bem menor, certo? Então, todas essas aqui são algumas, né? Eu acho que já vai aí... Eu tenho um número no outro slide da quantidade realmente de operações que a gente já conduziu, mas esses exemplos aí são de 2021. A gente vinha num crescente e, com a pandemia, nós tivemos não um retrocesso, mas uma parada, obviamente, porque, em meio à pandemia, houve toda a questão do clamor público pela parada, digamos assim, nas fiscalizações. Então, a malha deu uma pausa ali do meio de 2020 para 2021, certo? Então, a partir de 2023 é que nós vamos ter um acréscimo maior nessas ações. Ênfase da fiscalização na orientação para a conformidade. Isso estava no planejamento de 2022, e o planejamento ele é acho que trianual. Então, nós não tivemos ainda mudança nisso, certo? O planejamento é esse e é o que está sendo feito realmente. Ações, inclusive antes da entrega das obrigações acessórias. Estímulo à conformidade antes da abertura de procedimentos fiscais, envio de alertas aos contribuintes, cumprimento voluntário das obrigações tributárias, redução de custos e penalidades. E aí restaria as ações coercitivas apenas para aqueles contribuintes que não se autorregularizaram. Digo a vocês que o contribuinte não se autorregularizar, não fazer aquela correção que está prevista na correspondência emitida, não é necessariamente dizer que ele errou e vai ser alvo de um lançamento. Porque as ações massivas elas são céleres, elas são feitas para serem o mais curtas possível. Então, muitas vezes acontece de o indício levantado não se concretizar. Então, nós enviamos uma carta para um contribuinte informando que ele deixou de marcar o que precisava marcar na GFIP, ou deixou de informar alguma coisa na SF que precisava ser informada. E o contribuinte opta por não seguir aquilo ali. Num segundo momento, quando a gente vai à fiscalização, verifica que aquilo que a gente levantou como indícios era um falso positivo. Então, aquilo ali não vai redundar numa fiscalização, num lançamento, certo? Transparência como ação de apoio à sociedade. Ações estratégicas da Receita para estímulo ao cumprimento voluntário das obrigações. A evolução de módulos do SPED, discutida com entidades diversas. O desenvolvimento do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Esclarecimento prévio de ações de malha envolvendo a classe contábil. Então, nesse ponto aqui, muitos de vocês devem ter tomado parte já de várias palestras já nesse sentido de tratar da malha fiscal digital. Eu e o Francélio já estivemos, inclusive, lá em Juazeiro, num debate sobre esse tema, bem interessante. Então, são muitas as participações, nós estamos sempre disponíveis quando o CRC nos convida a conversar sobre esse tema, porque o nosso intuito realmente é que não reste dúvidas da parte de vocês sobre o funcionamento dessas malhas, como agir em cada caso, já que cada uma é uma operação diferente, tem desdobramentos diferentes. Então, essa conversa com o CRC, a Receita tenta fazer sempre que possível. E aqui, ação de suporte à entrega da SF PAC-PJ. Isso começou em 2021, e não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver isso, mas a Receita
antes mesmo do prazo, 2 meses antes do prazo de entrega da SF, FD, a Receita lhe entrega tudo que ela enxerga a respeito da empresa. Então, a Receita envia para o contribuinte um demonstrativo. Nós temos todas essas informações de notas fiscais, nós temos tudo isso a seu respeito, então está aqui, preencha as suas declarações corretamente. Essa é uma ação que começou com um piloto de 45 mil contribuintes em 2021. Havia previsão de chegarmos a 500 mil em 2022, mas acho que foi aí 350 mil, né? Que foi o que se conseguiu fazer. Eu acho que eu já passei esse aqui, não? O botão aqui. Muito bem. Então, como é que funcionam essas equipes de malhas fiscais digitais? São equipes pequenas, geralmente compostas de 2, 3, 4 colegas, e elas atuam nacionalmente. Então, por exemplo, nós aqui em Juazeiro conduzimos a operação Falso Simples e nós fiscalizamos o Brasil inteiro, certo? Só nessa operação Falso Simples. Foram cerca de 31 mil contribuintes que nós enviamos correspondências em 2022, no início, e chegamos a atuar sobre 10 mil que não se autorregularizaram, certo? Então, essas equipes, elas têm especialistas no desenvolvimento de TI, pessoas que estão sendo preparadas pela Receita na área de ciência de dados, com estudos em Python e outras linguagens de programação, e fazem todo esse tratamento em softwares, muitas vezes desenvolvidos dentro da casa, trabalhando com os bancos de dados que nós temos no SERPRO, ou mesmo dentro da Receita, e preparando inicialmente os modelos de correspondência que nós usamos, certo? Então, quando a gente conduz uma operação dessa, até mesmo a cartinha que vocês recebem, ela saiu de um programa que joga tudo em HTML e faz lá o cruzamento. Não tem como a gente ir montar 10 mil autos de infração, 3 pessoas, duas pessoas, né? Então, tudo isso vai de forma automática. Então, as equipes elas têm que estar preparadas porque a gente vai tentando ganhar independência do SERPRO. O SERPRO sempre foi o parceiro da Receita nessa questão dos nossos sistemas, mas a gente foi enxergando ao longo do tempo essa necessidade de começar a desenvolver dentro da casa. Então, nós temos especialistas na área de seleção de contribuintes, especialistas na auditoria. Obviamente, precisávamos disso. Quando a gente vai fazer uma operação massiva, nós precisamos entender da inovação, da tecnologia, e entender do negócio nosso, que é a tributação. E também a participação de colegas do atendimento, arrecadação, contencioso. E tudo isso traz o quê? Presença fiscal mais efetiva. Um exemplo de operação é a operação SF zerada. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de receber a comunicação da SF zerada, mas ela informa que não se encontra a SF com dados para aquele CNPJ. No entanto, a E-Financeira, o FD Contribuições, Decred, NFE, DIF, FDSMS, algum desses campos, algum desses sistemas traz informações de que a empresa efetivamente foi movimentada, e teve transações e precisava isso estar na SF. Então, envia-se a cartinha, no que a gente chama de fase de autorregularização, dando aquele prazo, geralmente é de 30 dias, mas que a gente normalmente elastece um pouco mais, para que o contribuinte se autorregularize. Não se autorregularizando, nós passamos para a fase de lançamentos.
Esse era outro parâmetro que a gente tinha, outro projeto, fonte não pagadora, né, divergências entre valores de imposto de renda na fonte, constantes em DIF e declarados na DCTF. Anos calendário 2018 e 2019, com esses códigos de arrecadação. Né, então, mais uma operação. Essa não foi conduzida pela terceira região fiscal. Mas, vejam, aqui nós temos um resultado esperado com uma operação dessas, né, 1 bilhão de reais, 1,3, né, bilhão de reais, certo? Então, são operações que têm um custo bastante reduzido, porque quando a gente pensa no SERPRO, por exemplo, que a gente vai fazer qualquer ação que envolva a tecnologia do SERPRO, ela é cara, ela custa, para você ir ali no PGD da pessoa física e fazer uma alteração que seja milhões de reais numa nota fiscal, certo? Então, isso aí é lançado, certo? Não recolhido ainda, não necessariamente já recolhido. Aqui, quando você vê VEL, é valor esperado do lançamento. Falso Simples foi uma operação conduzida pela terceira região fiscal, certo? Nós estamos ainda no finalzinho dela. Foram emitidas 34.300 cartas e tivemos 28,44% de autorregularização. Na verdade, foi um pouco mais, esse dado está um pouco desatualizado, certo? 9.755 autuações, atualizando para hoje, são 10.050 autuações, certo? Foram lançados 314,1 milhões. E aqui são os meios que a Receita entrega para facilitar o trabalho do contribuinte ou de vocês. Então, para quem nunca teve a curiosidade de olhar, no site da Receita, está meio ruim de ver aqui, né? Mas tem aqui, acho que é assuntos. Não dá nem para eu ver direito aqui, mas aqui é declarações e demonstrativos. Aí você chega nessa área aqui. Nessa área aqui, você vai encontrar todas as operações que foram conduzidas até hoje na malha fiscal digital. Aqui tem a pessoa física, mas, ressalto novamente, não tem nada a ver com as operações da malha fiscal digital. A pessoa física não muda quase nada ano a ano, basicamente aquela mesma ação de sempre. O contribuinte incidiu, ele tem a oportunidade de corrigir ali no próprio site ou no aplicativo. Então, é tudo aquilo ali sempre repetido, com pequenas alterações ano a ano. A malha fiscal digital, não. Ela é principalmente dirigida a pessoas físicas, mas pode ser também para pessoa jurídica, pode ser para pessoa física. E a cada projeto que nascer, vai ser colocado aqui as informações necessárias. Então, aqui nós temos SF sem informação de receitas, que é a SF zerada, DIF-DAF, fonte não pagadora, GFIP falso simples, GILRAT, insuficiência de declaração. Clicando em qualquer uma delas, então, vocês terão uma informação completa de que se trata essa operação e o que fazer para... Aqui, um exemplo de correspondência emitida. As correspondências, elas vão para o endereço do contribuinte e, não havendo problemas nos Correios, vai ser lançado edital, certo? Publicado edital. E para os contribuintes já optantes pelo domicílio tributário eletrônico, a correspondência vai ser entregue lá, na caixa postal do contribuinte.
certo? Então, a informação para o DTE fica disponível na caixa postal. E nós cuidamos também de fazer toda a questão da divulgação na imprensa daquelas operações que estão sendo conduzidas. É importante que isso seja feito da forma mais transparente possível, porque não é nossa intenção que o contribuinte se assuste e corra para a Receita Federal. Como nós fazemos as ações em números muito elevados, nós emitimos, por exemplo, 3.000 cartas por vez. Se a gente tiver 3.000 contribuintes recorrendo aos CACs para entender aquilo ali, para tirar aquelas dúvidas, seria um problema sério, porque os CACs já estão superlotados e cada vez menos atendentes, as dificuldades sempre são crescentes. Então, é interessante que o contribuinte e seu contador entenda que aqui ele vai ter todas as orientações nos releases na imprensa, na página da Receita, naquele local que eu mostrei para vocês. Então, o mais interessante é que não recorram aos CACs para tirar essas dúvidas. Ações a serem adotadas pelo contribuinte na entrega das obrigações acessórias, consideração dos dados enviados no projeto PAC-PJ, que eu já expliquei para vocês. Então, recebeu da Receita toda a informação do que a Receita enxerga a respeito daquele contribuinte, tentar preencher as informações seguindo aqueles parâmetros. Obviamente que a pessoa jurídica é um mundo de nuances, né? São muitas nuances a serem consideradas na escrituração. Então, aquilo que a gente está enxergando pode efetivamente ter alguma falha. Então, cabe ao contador, caso verifique essa divergência, agir da forma como ele está compreendendo. Então, se a gente, como eu já falei, levanta uma série de parâmetros e o contribuinte compreende aquilo de forma diferente, nós podemos estar errados, obviamente. Então, é necessário que haja uma compreensão do contador e do contribuinte de que aquilo ali não é uma sentença de que vai ser feito o lançamento, se não for daquele jeito. Nós temos que entender que a legislação é complexa e nem sempre os números frios ali das notas fiscais, nem sempre aquilo ali vai ser uma tradução fiel da realidade. Durante a fase de autorregularização, que é esse momento em que nós enviamos a correspondência e damos um prazo para o contribuinte se autorregularizar. Então, essa é a fase de autorregularização. Recomendamos a leitura dos avisos enviados, o acesso às instruções na página que eu já mostrei, reexame da apuração fiscal tributária, retificação de escriturações e declarações com erros ou omissões, e a quitação dos débitos confessados em eventual retificação. E após eventual lançamento de ofício, que não é para ser a regra, e, na verdade, não é a regra realmente tem sido, felizmente, a autorregularização, observação das instruções anexas aos autos de infração, mais uma vez a gente pedindo, não recorram aos CACs, que já estão superlotados. Vocês têm condição de ler e caminhar para um parcelamento, para uma quitação, né? Vocês sabem bem como agir. O contribuinte, muitas vezes, quando recebe uma notificação da Receita, ou mesmo uma carta de autorregularização, ele tem medo, não dá para negar. E o medo dele, muitas vezes, até impede a compreensão. Muitas vezes a gente recebe um contribuinte, eu recebi a notificação, o que é para eu fazer? Está tudo escrito ali, né? Se ele lesse, ele saberia bem como fazer para parcelar, como fazer para quitar, então está tudo bem descrito ali. E, em todos os casos, a observação dos prazos dados em cada etapa, né?
Aqui fala um pouco do código de ética do contador, né, do contabilista, que diz é vedado, né, orientar o cliente ou empregador contra normas brasileiras de contabilidade e contra disposições expressas em lei. Necessidade de capacitação do profissional contábil. Volto a dizer, todo mundo sabe que a legislação é altamente complexa e exige muito realmente de vocês. Como é? Exige muito de vocês a correta compreensão da legislação tributária, seja ela federal, municipal ou estadual, há uma complexidade elevada. Então, é necessário realmente uma constante capacitação. Leitura atenta às orientações dadas em cada caso de malha, busca de orientações adicionais, feedback para melhorias e ou correções de erros. Como eu já disse, erros acontecem. Então, muitas vezes, o fiscal, se debruçou, estudou e entendeu que aquele seria um parâmetro interessante de malha. Mas, quando vai para a realidade, por algum ponto que ele não considerou antes, aquele parâmetro não seria realmente viável. Então, é necessário também esse feedback de vocês. Olha, vocês estão enxergando esse ponto aqui, mas desconsideraram esse outro. Então, a gente vai aprendendo com os erros e cuidando para que as operações seguintes sejam realmente pautadas pela maior corretude possível. Reflexo positivo ou negativo na vida econômica e social do país. Conexão entre a atuação do contador e o efeito na malha PJ e utilização da ouvidoria da Receita. A ouvidoria da Receita ela tenta ser o mais atuante possível e trabalha com prazos bem apertadinhos, né? Então, o contribuinte entra na ouvidoria com uma reclamação em qualquer questão que seja, a ouvidoria ela tenta, na questão de dias, ter um retorno a respeito disso. E isso vale também para as malhas fiscais digitais, certo? Pronto. Basicamente isso. Eu espero que todos tenham compreendido todas as questões da malha fiscal digital. Não é mais, como eu falei, não mais malha PJ, certo? Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Se quiserem, eu abro no site do EGOV, do GovBR. Se quiserem, o Wander abre aqui para a gente dar uma olhada. Pode ser, Wander? É receita.fazenda.gov.br. Ela quer fazer uma pergunta? Alguém leva o microfone para... Mas vamos primeiro ver aqui essa... .fazenda.gov.br. Clica ali em avançado. Clica ali no sanduíchezinho. Aqui. Eu não sei nem se tem algum outro nome. Isso aí. Essas 3 barrinhas, né? Assuntos. Mais orientações tributárias. E declarações e demonstrativos. Baixa. Pode continuar. E aí, malha, revisão de declaração. Então, está aqui dividido na área da pessoa física e na malha fiscal pessoa jurídica.
Então, aqui nós temos a explicação do que é a malha pessoa jurídica, né? E aqui como verificar as pendências. Clica nesse como verificar as pendências. Então, aqui você tem todas as operações. Clica em alguma, Wander. Então, você tem uma explicação detalhada do que é a operação, como ela se desenrolou, a comunicação da malha PJ, o que a empresa deve fazer para se autorregularizar. Não, você não consegue. Porque, assim, na fase de autorregularização, não existe uma fiscalização. A fase de autorregularização ela é um diálogo entre a Receita e o contribuinte. Então, nós levantamos uma série de dados e identificamos que, sei lá, no caso da Falso Simples, por exemplo, 34 mil contribuintes não eram optantes pelo Simples e, no entanto, marcaram lá na GFIP que eram, deixando de recolher a contribuição previdenciária. Certo? Esse é um parâmetro. Ok? Mas não é aberto nenhum processo para esses 34 mil contribuintes. E ele não informa todos os rendimentos dele. Você tem que ficar insistindo, insistindo, Certo. e ele não informa. Você vai lá na DIF, você consegue olhar tudo. Não, isso aí você vai Para a pessoa ter jurídica não tem. no projeto o PAC PJ, que a Receita entrega tudo que está enxergando do contribuinte, certo? É uma prévia para o contador poder fazer as declarações. Mas isso onde é que a gente vê? No site da Receita? Ou não tem ainda? O PAC PJ, como eu falei, ele foi, em 2021, feito para 45 mil contribuintes. Tá. Ano Não são passado para foi alargado para 350 mil e vai aumentando. Então, vai para a caixa postal do contribuinte toda a informação. Pronto, porque tem às vezes coisa que o contador não sabe. Você vai lá, pega uma informação de lá e você já... Certo. Aí é nesse ponto justamente que entram as nossas correspondências. Porque você não sabe, mas a gente está enxergando aquela falha, uma fratura exposta ali na escrituração, e a gente aponta. Está aqui a correspondência dizendo, olha, você deixou de recolher a contribuição previdenciária porque... Não entendi. Contribuinte pessoa física, ele é outro mundo. Você vai lá, baixa a informação e pronto. Aí você informa ele, ó, você teve mais isso de rendimento, mais isso, mais isso. Contribuinte pessoa física, ele é um mundo bem mais tranquilo para a Receita, porque está tudo em sistemas bem claros, né? A tributação da pessoa física é muito mais simples do que da pessoa jurídica, obviamente. Então, ter sistemas fazendo os cruzamentos é a coisa mais fácil do mundo. Então, a malha pessoa física, ela praticamente não precisa da mão humana, né? A mão humana entra quando? Entra quando o contribuinte vai apresentar os documentos que são solicitados e um fiscal vai abrir e verificar aquilo ali. Mas até aquele momento é tudo automático, certo? Não dá para ser assim na pessoa física ou na pessoa jurídica. Não dá para ser assim na pessoa jurídica. São muitas nuances, são muitos tipos de tributação, né? O contribuinte é lucro presumido, é lucro real, é simples. Então, um simples que de simples não tem nada, né? Então, é complicado realmente você ter um sistema só para gerenciar isso. É uma infinidade de sistemas e ainda temos a questão dessa falta de interação, digamos assim, entre muitos sistemas previdenciários e os fazendários. Isso ainda é outro ponto que até hoje não foi plenamente corrigido. Então, é difícil realmente, na pessoa jurídica, nós temos um sistema totalmente transparente. Certo? Nós enxergamos as notas fiscais, nós enxergamos a Decred, a financeira, e vamos tentando fazer a mesma coisa que vocês fazem, né? A gente vai
tentando dali extrair o que é realmente a realidade financeira e econômica daquele contribuinte e atuar quando necessário. Mas, realmente, esse ponto que você coloca aí só é possível realmente no PAC PJ. Certo? Ela lá já levantou a mão. Ela levantou a mão primeiro. Ah, certo. Boa tarde. Boa tarde. Existem algumas situações que, hoje, pelo número de desemprego que está acontecendo, nossa realidade, está acontecendo isso, a demanda de desemprego, né? As pessoas estão recorrendo à MEI para sobreviver. Muitas pessoas, o que acontece? A mídia divulgou que não precisa de contador. Essas pessoas se tornaram prejudicadas por causa disso. Algumas delas ficavam com CNPJ inapto. Praticamente, para nós, contadores, dizer para o contribuinte, tu tem que comprar um certificado para poder ver a tua situação. Seria interessante que houvesse um GOV para a pessoa jurídica, só tem para a pessoa física. Né? Pelo meu conhecimento até agora. Se hoje, nesse minuto, mudou alguma coisa, não sei. É interessante a gente ver a realidade desses pequenos e salvar a vida deles, né? Porque, de repente, há 5 anos, está inapto, né, o CNPJ dele. Ele não vai pagar a multa de R$200 por cada sem movimento de exercício. R$1.000 seria cada ano, 5 anos de atraso. Como é que a Receita Federal está vendo essa situação do pessoal que não tem comida na geladeira? A Receita, ela, em nenhum momento, orientou ninguém a não recorrer a um contador. Né? A Receita, ela tem bem presente que a classe contábil é uma parceria importantíssima na realização dos trabalhos diários dela. Né? Mas essa questão do MEI, daquele pequeno que talvez não possa realmente pagar os honorários de um contador, a Receita abriu a questão do apoio através das universidades. Nós tivemos a abertura de muitos NAFs, né, ao longo do tempo, que buscam não fazer uma concorrência à classe contábil, mas ofertar para uma parcela da população menos favorecida a orientação necessária para que ela possa estar em conformidade com a norma e ter seus direitos como pessoa jurídica garantidos. Fora isso, não existe muito que a própria Receita possa fazer, no sentido de... A Receita, ela não é geradora de políticas públicas, né? A Receita, ela não é geradora de benefícios. Essa questão é uma questão mais voltada para a administração pública como um todo, né? Para governos. Mas o que a Receita tenta fazer é a facilitação, né? Nesse sentido, de orientar contadores. E quando a pessoa não pode, o contribuinte não pode arcar com os custos do contador, orientar a que recorra a um NAF. Mas não há muito mais além disso que a Receita possa fazer por aqueles que estão sem comida na geladeira, né? E faz, na verdade, até faz, através de caminhos secundários. Muitos de vocês devem saber que a Receita ela atua na questão de destinação de mercadorias para instituições que prestam vários níveis de assistência social. Então, a terceira região é pioneira nisso, isso não é uma ação ainda muito presente nacionalmente, mas a terceira região é pioneira nisso, em fazer uso daquelas mercadorias que são apreendidas e transformar isso em benefício de entidades beneficentes. Uma outra coisa que a Receita também tem tentado favorecer é através da destinação do imposto de renda, né, de parcela do imposto de renda, e a Receita incentiva isso na declaração. Incentiva antes, claro, porque o contribuinte pode fazer a doação de até 6% do valor devido, né?
mas na declaração mesmo seriam 3%. Então, são coisas que a Receita encontra, apesar de estarem fora do negócio dela, já que a função dela é efetivamente arrecadar, mas ela tem essa visão de que pode, de alguma forma, chegar àquele menos favorecido. Só um comentário que eu acho que ela quis dizer, a questão de ter um acesso Gov para o MEI, para ele detectar se tem declarações não entregues. Acho que é isso que ela quis questionar, né? É dizer que eu não sei se para o MEI funciona, mas você entrando com o Gov da pessoa física, selecionando o perfil representante legal, você digita o CNPJ, eu não sei se para o MEI muda, não? Entra para as demais empresas. Então, se isso ocorresse para o MEI, facilitaria muito a vida do contador e do próprio microempreendedor, né? Perdão aí pela compreensão errada da sua pergunta. A Receita ela vem tentando, realmente, facilitar ao máximo. Nessa questão do MEI, há constantes atualizações, há discussões permanentes a esse respeito, e tem sempre a questão da segurança, o binômio segurança e transparência. São duas coisas que não dialogam muito bem, né? Então, no momento que você facilita, você também abre espaço para a diminuição da segurança. Então, são coisas que vão sempre sendo levadas em consideração. Eu não tenho, nesse momento, dados o que a Receita está fazendo nesse momento para facilitar para o MEI. Eu não tenho, não é meu ambiente, não é algo do meu dia a dia. Já está com um bom tempo que meu trabalho é malha fiscal, pessoa jurídica, e a gente está num nicho em que realmente o MEI não entra muito. Então, realmente, eu estou... Praticamente vamos dizer assim, foi colocado praticamente isso na sociedade, logo quando foi lançado o MEI, que inclusive o Conselho nos solicitava que nós, contadores, trabalhássemos como voluntários, inclusive para quem fazia até alguns plantões que a gente fazia em alguns lugares como contador, que a gente, Sebrae e tudo, que a gente fosse solidário para fazer isso gratuitamente. Então, eu acho que agora é o momento do conselho, da classe, né? Já que nós estamos aqui também, a gente pode solicitar isso nesse momento, de o próprio conselho também se manifestar, né, nos apoiando, visto que está acontecendo sim a necessidade de ter uma pessoa que conheça mais do que o microempreendedor da parte governamental, o contábil, seja lá que seja, né? Até porque o MEI ele pode ser o ME daqui a uns dias. Então, com certeza, isso daí também deve partir do Conselho de Contabilidade, essa orientação junto ao público. Boa tarde. Só assim, para auxiliar também no que está sendo dito, nós temos hoje uma série de problemas oriundos da criação do MEI. Algo que a gente vai convivendo com isso e vai encontrando soluções. Mas, semelhante a isso, nós teremos um problema imenso, muito em breve, com os cruzamentos malha pessoa física e jurídica de quem investe em ações na Bolsa de Valores através das corretoras. Então, a contribuição que eu posso dar, enfim, dentro aqui da minha miopia, é que a Receita Federal crie um modelo de prestação de contas para as corretoras e os bancos que atuam nesse ramo. Por quê? Elas só fazem aquela retenção ou não, se é acima de 20 mil, se é até 30 mil, se é não sei o quê, mas elas não estão apurando o ganho de capital na venda de ações. Aí fica a gente fazendo planilha imensa, o contribuinte, às vezes, teve uma perda imensa e não paga, é um trabalho que não se paga. E, muitas vezes, ele tem um ganho que a Receita não consegue perceber e não tributa. Teve uma corretora, que é a Rico, que ela fez um manual para o investidor, pessoa física, ensinando como é que faz, que ele tem que fazer o DAF, Carnê-Leão, ele tem que... e tem as calculadorazinhas digitais que você contrata, mas isso é um conhecimento tão pequeno para o mundo de investidores que nós temos hoje, que eu fiz um trabalho numa empresa,
A DIRF da corretora dizia que a empresa teve 1 milhão de rendimentos e ela teve 50 mil de rendimento. 1 milhão foi o valor das transações, das alienações, mas ela teve perda. Na verdade, ela ganhou 50 mil. Como é que fica a malha PJ para essa empresa? Outra coisa, os bancos tradicionalíssimos têm, cada um dá para a gente, fornece um extrato diferente para se apurar ganho nas aplicações financeiras. A gente fica feito doido, tentando adivinhar o percentual que foi aplicado para achar o rendimento para poder oferecer a tributação. Então, é necessário que os bancos emitam esses extratos de forma didática, para que a gente não fique contando, ver o valor da cota, ver quanto foi o rendimento, para adivinhar qual é a base de cálculo daquela retenção que aconteceu, seja come cota ou seja a retenção do resgate que houve. Então, isso é tão sério. Há uns 2 anos atrás, eu vi, não foi meu cliente, mas eu vi uma malha PJ em relação a rendimentos financeiros que não foram ofertados por imposto de renda e contribuição social. Mas o contador tem dificuldade. Primeiro, muitas vezes, ele não tem o conhecimento, e, quando tem dificuldade de apurar isso. Então, isso é urgentíssimo. Vocês estão cada dia melhores nas malhas. Então, nós temos que ter ferramentas para trabalhar. E a gente não tem condição de falar isso com um banco. Quem tem que ser a Receita Federal. Né? Porque o banco, efetivamente, não é o responsável pela declaração. Né? Não, o banco ele faz a informação. Ele tem que demonstrar como ele fez a retenção, qual foi a base. E nós temos dificuldades em ter essa informação. Muitas vezes não tem como a Receita exigir determinadas coisas. Por exemplo, os bancos, eles nem sempre fazem as coisas como a legislação prevê. Você tem, por exemplo, na questão de pagamentos de precatórios, certo? Tem banco que faz uma retenção de uma forma, tem banco que faz retenção de outra. A Receita ela faz reuniões, seja a nível nacional, seja a nível regional, mais local, tentando minimizar essas divergências, certo? Mas nem sempre isso é possível. Não? A Receita Federal fez instrução normativa para impor o modelo de informe de rendimentos pagos e impostos retidos, e informe de pagamentos efetuados. Funciona até hoje, porque ele é padrão e todo mundo faz do mesmo jeito. Então, essa mesma política, essa mesma visão tem que ser aplicada no mercado financeiro, é urgentíssimo. Antigamente, poucas empresas ou pessoas físicas investiam em bolsa de valores, hoje isso está popularizado. Totalmente popularizado, né? Aí, uma segunda coisa... Eu queria pedir, se o senhor pudesse levar essa demanda. Nós não temos mais comunicação com a Receita. O chat, quando funciona para poucos serviços, só funciona até as 14 horas. Às vezes, não tem mais fila. A gente fica na fila, não tem fila. Pouco, certo? Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, não tem senha para agendamento. E a gente dá com a porta na cara na Receita Federal, porque eles não vão nos atender sem senha. Então, nós estamos numa situação que a gente precisa de atendimento. Se ele não é presencial, que ele seja virtual. Mas 2 horas da tarde e com poucas vagas. E hoje nós não temos mais plantão fiscal. Apesar de ter o serviço, eu já dei várias vezes com situações que o fiscal me liga e diz que não sabe responder coisas básicas e que, se eu quiser, que eu faça uma consulta tributária. E a gente precisa dar resposta para agora e a gente não tem. Então, assim, é um pedido, não é uma reclamação, é um pedido que a informatização exige o atendimento do ser humaninho ainda. A gente precisa de pessoas falando conosco. A gente vai, às vezes, pedir algo por processo administrativo, não tem a opção lá do que eu quero. Aí esse pedido é indeferido, porque não corresponde ao objeto do que foi solicitado. Então, a gente está sem atendimento. Obrigada. A Receita tem plena consciência desse problema, certo? O atendimento é um problema. Eu peço desculpas porque eu estou longe do atendimento já tem um bom tempo. Não sei realmente o que está sendo feito, mas está sendo feito.
certo? É uma opção governamental, né? São políticas de governo que terminaram por reduzir nosso quadro muito. Nosso quadro hoje é 68% do que era em 2012, certo? De um governo que julgava um servidor público como um sugador, um carrapato. Então, terminou o quê? Nós tivemos uma debandada de servidores que tinham tempo de aposentadoria e não enxergavam naquele governo que estava à frente possibilidades de continuar o seu serviço. Muitos estavam já com tempo de aposentadoria e gostavam realmente do que faziam, mas estavam se sentindo tão maltratados que pediram aposentadoria naquele momento. Então, nós tivemos aí, de 2016, 2017 para cá, uma verdadeira debandada no serviço público, de colegas que poderiam se aposentar e aproveitaram e o fizeram. E isso prejudica todas as áreas, né? Não é só o atendimento que sofre. A questão da malha fiscal digital, ela é também uma tentativa da Receita de solucionar esse problema na parte da fiscalização, já que cada vez mais nós temos menos colegas na fiscalização. Então, precisamos que as fiscalizações elas sejam massivas, atinjam um número bem maior de contribuintes, garanta a presença fiscal e a arrecadação, certo? Então, o atendimento é um problema sério. O chat foi uma tentativa e eu tenho escutado falar de outras soluções que estão a caminho. Acho que semana passada eu não participei, mas teve uma apresentação sobre os novos caminhos do atendimento na Receita Federal. Deve estar disponível no TV Receita, certo? Então, a Receita sabe realmente que está deficiente aí no seu atendimento, mas a solução disso passa por concurso público, uma série de coisas que não está dentro do escopo do que ela pode fazer, certo? O caminho que ela tem é essa tentativa de entregar os serviços o mais digital possível. O chat foi uma tentativa e tivemos outras, as caixas corporativas, no sentido de tentar entregar para vocês a coisa o mais facilitada possível. Infelizmente, nem sempre se consegue daquela forma que queremos. Alô? Estamos ouvindo. Eu acho que, assim, a Receita Federal ela deveria dar um tratamento diferenciado para o contador. Afinal de contas, são os contadores quem geram para que a Receita arrecade, ela depende diretamente do contador, porque o contribuinte, por si só, ele não consegue gerar os impostos. Então, além de ter esse tratamento diferenciado, deveria ser dedicado. O contador, ele era para ter, se não uma sala, que não é possível, mas pelo menos uns guichês diferenciados para atendimento só a contadores. Aí disponibilizava as vagas para contadores, que aí vocês têm o acesso dos contadores registrados aqui no Conselho, e aí ele colocava o número dele, e aí ele teria esse tratamento diferenciado com vocês, vagas exclusivas para os contadores. A dificuldade disso aí está no mesmo ponto que eu coloquei, né? Falta de gente. A Receita, eu acho que a Receita tenta dar um tratamento diferenciado para o contador, enxerga no contador realmente um parceiro e tenta. Uma prova disso estamos nós, o fisco estadual, o fisco municipal, estamos aqui conversando com vocês, certo? Tentando esclarecer e também receber essas informações, esses feedbacks, certo? Não é fácil. Nós temos, além da classe contábil, nós também temos a advocacia nessa mesma demanda. Tem não? Não tem.
O atendimento é o INSS, eu não posso responder, né? Mas a Receita não dá esse atendimento diferenciado para o advogado, certo? Porque realmente, assim, falta pessoal, não tem como fazer isso. A gente abriu recentemente deixa eu me lembrar, o posto de atendimento. Alguém já viu um posto de atendimento da Receita? Quer dizer, não é um posto, é um ponto. Ponto de atendimento virtual, é esse o nome. Lá em Juazeiro, nós abrimos um dentro do CRC, certo? Então, existem vários já no país. Então, não é um servidor da Receita, mas é uma equipe que está na Receita em linha direta com o ponto. Então, a OAB ou o CRC coloca lá um ponto de atendimento virtual e o seu funcionário vai ter acesso direto a um servidor da Receita. Ele vai estar habilitado a receber as demandas dos associados e dar encaminhamento. Então, dentro do ponto de atendimento virtual, e vocês podem conversar com o delegado de Fortaleza para ver essa possibilidade, dentro do ponto de atendimento, há um e-dossiê que recebe, é um único e-dossiê que recebe todas aquelas demandas do dia. Então, o colega abre o e-dossiê diariamente e vai dando encaminhamento às soluções trazidas do ponto de atendimento, certo? É uma possibilidade. Mas, realmente, ter um guichê só para o CRC é mais complicado, pela questão da falta de gente. Agradecemos.